esplendor da fé. Esplendor da fé. Deus chegando aos nossos corações pela palavra. Hoje, neste instante, nós queremos considerar riquezas. Riquezas. A Bíblia fala bastante de riquezas e nós, os homens e as mulheres, falamos também de riquezas. Qual é a riqueza maior? Gostaria de ler uns 2 versículos no livro de Jó, sobre o homem mais rico do Oriente. Mais rico do Oriente. E vamos, para alguns instantes, ver alguma coisa. Qual foi a riqueza de Jó? Permita-me ler no capítulo 1 do livro de Jó, do versículo 1, quem sabe até o versículo, terminando o versículo 3. Diz assim a querida palavra de nosso Deus. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava de fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Jó, o homem mais rico do Oriente. Qual era a riqueza de Jó? Você já pensou 7.000 ovelhas? Você já pensou o que é? É carne? Se ele era o homem mais rico, era um empreendedor, o empresário mais forte do Oriente. E ali, não é desse mal se considerar 7.000 ovelhas, é bastante carne. É bastante lã para se fazer roupa. É bastante couros para fazer artículos de couro. Por que não dizer que era o homem com o supermercado maior do Oriente, rede de mercados? Depois tinha 3.000 camelos. 3.000 camelos. Era o que usavam para transporte. O que seria hoje alguém com 3.000 carretas? Seria o empreendedor mais poderoso da região. 3.000 carretas transporta tudo que você quiser e ainda sobra um pouco. Seja de grão, seja de tijolo, seja de material de construção. 7.000 camelos, eram eles o que levavam os transportes. Era a empresa de transporte mais poderosa do Oriente. E depois diz que tem também 500 juntas de bois. 500 juntas de bois. Pensa você o que seria um agricultor hoje com 500 tratores traçados. 500 tratores traçados. Precisaria quase o norte do Brasil todo para tocar. E ainda diz 500 jumentos. Seria, quem sabe, 500 tratores pequenos de pneu para estar carregando carretas de um lado para o outro. Oh, meus amados, é impressionante demais. Depois tinha gente que não acaba mais, diz a palavra. E para construir, diz, e era o homem mais rico do Oriente. O que você pensa era a sua riqueza maior? Você poderá estar pensando, você não mencionou seus 7 filhos, homens, e suas 3 filhas, sua esposa, seus parentes e amigos? Certamente é um grande tesouro. Era o centro da atenção dele, todos os dias, mais para frente. Se você que puder, quando puder, leia os 42 capítulos. Fala que depois das suas festas, ele fazia uma oração por eles. Aqui diz no versículo 5, talvez um de meus filhos tenha lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Era essa a prática constante de Jó, cuidando pelos seus filhos. Mas eu quero propor para vocês, estive falando com um amigo esta semana, o Paulo, e estávamos falando sobre a riqueza, e ele sugeriu a ideia de que a riqueza de Jó era um elogio de Deus. Quando ele me perguntou, eu falei, eu acho que é nosso relacionamento com Deus. Mas não tinha considerado o fato de um elogio de Deus. Deus elogiou a Jó. Dizemos que Abraão era um amigo de Deus. Mas nesse instante, nós queremos ver que Deus chama atenção à vida de Jó. Capítulo 2, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 3. Então o Senhor diz a Satanás, reparaste meu servo Jó,
Não há ninguém na terra como ele. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E se mantém íntegro, apesar de tudo que você tem consignado contra ele, sua ruína sem motivo. Deus chama a atenção do seu servo Jó. Vamos considerar 2 ou 3 coisinhas sobre Jó. Uma é que ele foi servo. Deus chamou ele de servo. O trabalho mais glorioso que existe é aprendermos a ser servos. Porque quem tem controle de si mesmo, quem tem controle do seu futuro, do seu presente e seu passado, é alguém que pode ser servo, pode ser líder. E não vamos ser um bom líder se não sabemos seguir, se não sabemos ser servo. A primeira qualificação que Deus dá para o homem que ele chama atenção, o homem que Deus elogia. Se você quer um elogio de Deus, meu senhor, se você quer um elogio de Deus, minha senhora, meu jovem, criança, Deus começa e termina com a qualidade de servo. É uma história na Bíblia onde os discípulos, um queria sentar no lado direito de Jesus, o outro lado da esquerda, e vinham discutindo quem era o maior no reino de Deus. E quando chegaram a jantar, então, o costume, porque andavam de sandálias, e o pé ficava enchido de pó, era o costume de ter um servo da casa, alguém de baixa capacitação técnica ou educacional ou acadêmica, que lavava os pés dos visitantes. Chegaram lá e só eram eles, os 12 discípulos de Jesus, e ninguém queria lavar os pés dos outros. Eles se humilharam, ele era um dos 12 discípulos. Ele era o governador, ele era o prefeito, ele é o presidente. Eu fazer um simples serviço qualquer. E aí Jesus viu uma grande oportunidade de mostrar que a essência de um homem, a essência de um servo, tirou suas capas de autoridade e pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos, mostrando que para ser líder temos que ter capacidade de servir. Eu estive uns tempo atrás numa escola bíblica e depois da manhã, então, foram atrás para tomar um desayuno, ali uns pães, algum café com leite, o que era, um chocolate, um monte de coisas, e tinham um cerimonial de lavando os pés um dos outros. E aí dividiram em 2, então eu estava ali também, então chegou e eu me prontifiquei e lavei o pé daquele senhor que encontrei lá atrás, se foram dividindo aí, e com maior carinho lavei os pés dele, lavei entre os dedos dos pés, sequei com maior carinho, e depois era a vez dele lavar os meus pés. Né? E aí estava lavando os pés, colocando uma água e olhando um lugar ao outro, e quase eu que falei, presta atenção, meu, está lavando meus pés. Porque é um perigo da gente entrar em rotina, ir na igreja de rotina, fazer coisas boas de rotina. E como vamos ver no último versículo que quero ler, em Provérbios fala sobre o coração. Meus amados, servir vem do coração, temos que aprender a servir. Os discípulos estavam querendo mandar, mas para poder mandar precisamos saber servir. E Jesus elogiou o Jó por ser um servo. Depois falou que era íntegro. O homem íntegro. E por que não falar um pouquinho de homem? De mulher. Homem, mulher, é homem de palavra, é mulher de palavra. Amanhã te encontro às 3 horas. E amanhã às 3 horas está lá. Eu te pago depois de amanhã, o dia 15. E pagaram o dia 15. Hoje em dia está sendo falta de servos. Temos falta de homens e mulheres íntegros que falam a verdade e cumprem com o que falam. Se você fizer isso outra vez, não vai ver televisão para uma semana. E deixar passar a semana. Agora, evidentemente, temos que tomar cuidado com o que nós dizemos, senão não podemos reforçar. Faz outra vez, eu vou quebrar isso na sua cabeça. Você chega atrasado, eu vou jogar toda a tua roupa no meio da rua. Então, temos que tomar cuidado. Né? Se você não fizer, então não vai ver televisão para um mês ou para um ano. Temos que tomar cuidado com nossa palavra. Integridade vem com a habilidade de pensar e planejar antes de falar. E depois cumprir o que nós falamos.
Oh, meus amados, temos que aprender a ser homens íntegros, irrepreensíveis, de honra, que sabem ser tementes a Deus. Temente a Deus. Nesta cidade, há uns anos atrás, procurei para 2 homens para pedir conselhos. O João dos Anjos e também José Anunciação. Pediam conselhos em alguns planos que eu tinha. Fui procurá-los porque eram homens íntegros, eram homens tementes a Deus. Lembro também, estava precisando de alguém que orasse comigo. E fui falar com o padre Ademar. Cheguei lá no seu gabinete, estavam conversando e falei, gostaria que o senhor orasse comigo. Então ele se colocou em pé, pegou o óleo, veio da volta e ungiu minha cabeça e meu pescoço. E orou por mim. Óleo é símbolo do Espírito Santo. Pode que eu estava tendo... Por que Deus pôs no coração dele orar por mim e me ungir? Será que poderia ser uma doença que ia vir, alguma coisa? Eu não sei. O que eu sei é que Deus sabe todas as coisas. E Ele procura falar com o Senhor. Procura falar com a Senhora para que nós possamos ser tudo que Ele sonhou. Mas temos que ser homens e mulheres íntegros. Temos que saber pedir ajuda. Temos que saber como dar ajuda. E isso vai depender de como está o nosso coração. E a última coisa é se desvia do mal. Se desvia da aparência do mal. Eu estava vendo uma entrevista sobre uma empresa de ônibus que estava querendo contratar um novo motorista. Não lembro se era na Colômbia, Bolívia, onde eu estava morando na época, mas seria como aqui, descer aquelas estradas para Paranaguá, cheio de perigos. Então eles botaram uns cones dentro de um estacionamento e convocaram e chegaram muitos motoristas lá querendo o emprego. E cada um tirando uma fininha, tirando outra fininha. Alguns deles até ralavam um pouquinho nas cones, outros que até derrubavam. Mas de repente entrou um motorista no carro, no ônibus, e ficou o mais longe possível do perigo. Todos os contornos ficavam mais longe dos obstáculos possíveis. E aí o dono da empresa, o responsável que estava fazendo a entrevista, falou, achei meu homem. Não é tirando fininhas do perigo. Ia ter o senhor e eu como passageiros do ônibus. E ele não queria alguém que estava querendo mostrar como era bom de volante. Alguém que se desvia do mal. Alguém que não fica brincando com as coisas. Alguém que fica brincando, não fui na cama, não cometi adultério, não transei, mas passou a mão, fez aquilo ou qualquer outra coisa. Não brinque com fogo, meus amados. Não brinque com o perigo. A Bíblia diz que Deus elogia aquele que foge da aparência do mal. Oh, meus amados, como seria bom, como Abraão, ser chamado o amigo de Deus. Já é um baita desafio. Mas ser elogiado com Deus. Mas a Bíblia diz em 2 Crônicas 16:9, diz que os olhos de Deus vão pelo mundo inteiro procurando alguém em quem Ele pode se revelar. Alguém que Ele pode se exaltar, alguém que pode dizer, olha ali meu servo Jó, olha ali o reverendo Richard, eu anelo de meu coração ser aquilo que Deus sonhou e dediquei minha vida para que o Senhor, a Senhora, você jovem, você criança, seja tudo que Deus sonhou. Semana passada orei lá no Sesc, esta semana orei na Senac, orei na cidade, na redondeza aqui, onde me convido, e até onde não me convido vou e faço orações silenciosas. Por quê? Porque eu sei que nós só vamos ter prazer da vida quando entendermos e atuarmos em cima daquilo que Deus sonhou. Permita-me ler em Provérbios, capítulo 4, alguns versículos aqui, depois de Salmos, Provérbios, capítulo 4, versículo 4, e quem sabe o 5 também. Diz assim, versículo 4 de Provérbios, do capítulo 4. E ele me ensinava e me dizia, apegue-se a minhas palavras, de todo o teu coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Versículo 5, procure obter a sabedoria e o entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Depois no versículo 23 diz assim, acima de tudo, guarda o teu coração,
pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a nossa vida. Oh, meus amados, não tem mais importante, o tesouro maior é ter um coração de Deus, ter a visão de Deus, sermos o sonho de Deus. É a única coisa que alguém não pode roubar, aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que está no nosso coração. Alguém pode roubar esse paletó, alguém pode roubar minha Bíblia, meu carro que está na frente do estúdio. Mas ninguém pode roubar aquilo que está no meu coração. Ninguém pode roubar o meu temor a Deus. E aonde eu investo, estou investindo minhas coisas. Eu me sinto como multitrilionário, porque a Bíblia diz que tua alma vale mais que o mundo inteiro. Ter grandes fazendas deverá ser bom. Ser o dono do Brasil, dono da América Latina, dono das Américas, dono do planeta. Deus diz que a tua alma, o propósito que Ele deu para você vale mais do que o mundo inteiro. Por isso estou investindo minha saúde, meu tempo e minhas finanças em te dizendo que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Investir uns DVDs e dei para meus filhos, né? Cheguei e falei, olha, essa é a tua herança. Quero que eu ouça uma por dia. Tem 3 ou 4 programas em cada um, falando sobre reverência, falando sobre visão, falando sobre propósito. Se você não está perto, pode entrar no meu site, esplendordafé.com.br. Tem lá 20 ou 30, 50 mensagens. Tem no YouTube também, mas no meu site tem o que chamam streaming. Você tem on demand e não precisa esperar o download, porque você é o meu maior tesouro. Fazendo esses DVD me custou mais do que um Toyota Zero, quem sabe um BMW. Mas eu tenho um carrinho, acabou de rodar 200 mil, trocar um óleo esta semana. Porque eu sei o que tem valor, eu sei a que Deus deu valor. Eu não fui ao empresário mais poderoso do Oriente, com mais de 7 mil açougues ou 7 mil supermercados, mais de 3 mil carretas, ou como se chama aqui, bimilhões. Era mais do que 500 traçados, ou 500 jumentos, ou 500 caminhões simples. Ele teve o elogio de Deus. Oh, meus amados, que nós possamos ter o elogio de Deus nesta vida, que Deus possa nos usar como exemplo para nossos filhos, nossos parentes, nossa cidade, nossa região. E quando chegar e Deus tocar a nossa vida e nos apresentemos perante dele, possa dizer, bem-vindo, servo fiel, e não, apartai-vos de mim, fazedores de iniquidade. Oh, meus amados, nós somos o tesouro de Deus. Se é que temos um coração, então guarda teu coração em cima de todas as coisas. E assim, você, sua família e todos nós seremos felizes hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.